paz do Senhor, meu querido, minha querida. Bem-vindo de volta ao Lion Academy. Esse é o primeiro de 7 vídeos onde a gente vai começar essa série sobre Eu Sou um Membro da Igreja. A gente vai falar sobre, e aí, aceitei Jesus? Quais os próximos passos? Ou já estou na igreja há um tempo, mas eu não sei qual que é a minha responsabilidade como membro. Então a gente separou aqui, ao longo desses 7 vídeos, um conteúdo muito bacana, simples, leve, mas extremamente importante, para você saber mais a respeito das responsabilidades do membro, o que Jesus fala sobre isso e o que ele instrui a igreja a seguir, conforme a visão de reino que ele veio aqui e estabeleceu nesse planeta antes dele se sacrificar por mim e por você. Olha, essa série, ela é baseada nesse livro aqui, ó. I Am a Church Member, do Tom Rainer. Esse autor, ele é um pastor muito renomado e conhecido, principalmente na América do Norte, por conta do impacto que a visão de reino dele teve sobre muitas igrejas. E ele tem usado essas habilidades para fazer com que igrejas aprendam a ser exatamente igrejas. É um livro pequeno, ele é bem objetivo, ele tem aqui algumas lições que a gente vai refletir a respeito ao longo desses 7 vídeos principais aqui dessa série. Eu sei que eu não sou um rosto aqui que você deve estar muito acostumado. Sim, eu sou o Felipe Viana, filho da pastora Basti, e a gente está junto nessa agora. Isso que é uma série de séries a respeito da igreja, a respeito de ser um membro, a respeito de a essência de Cristo dentro da nossa igreja. Então, eu creio que depois desse semestre que a gente tem vivido isso ao longo dos sermões, ao longo de lições aqui na Lion Academy, nós estaremos ainda mais preparados e armados com aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, que nós vivamos, e do sentimento de Cristo, que é estando dentro dos nossos corações e sabendo como aplicar isso. E eu quero dividir nesse primeiro vídeo com vocês 10 reflexões a respeito do que a Bíblia fala sobre o que é ser um membro da igreja. E o primeiro ponto que eu já quero compartilhar aqui é assim, a gente já começa direto. Mas primeiro, não esquece de deixar o seu like aqui, seu comentário no final do vídeo. E se você não é inscrito, tá esperando o quê, né? Se você não se inscrever, você vai ver esse vídeo só uma vez, você não vai ver os outros. E são 7. Então, eu convido você a se inscrever no canal. Bom, o primeiro ponto, unidade do corpo de Cristo. Essa unidade do corpo de Cristo, ela é descrita na Bíblia. 1 Coríntios 12, no versículo 12, está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Sempre que a gente vai falar a respeito de ser um membro da igreja, é muito importante a gente trazer esse versículo logo de cara, porque às vezes é difícil para a pessoa que aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador entender quais são os próximos passos. Eu tenho certeza que você deve ter passado por isso, porque eu passei também. Falei, tá bom, entendi que Deus existe, entendi que Jesus me ama, agora eu já sei tudo isso, eu estou extremamente impactado, mas e aí? Eu tenho que fazer o quê? É só vir, talvez trabalhar na igreja, igual eu tô vendo essa galera aqui trabalhar? Ou eu tenho que virar um pregador? Não sei. A verdade é que para cada pessoa, Deus tem um chamado diferente. Ao passo que para alguns ele vai dar esse peso também ministerial e essa responsabilidade de dividir o conhecimento com outras pessoas, de pregar, ou de cantar, ou de fazer coisas que as pessoas podem ver. Às vezes, o nosso chamado ele é simplesmente para mostrar Cristo onde a gente está. Só que existem, no meio desses dois extremos, existem algumas responsabilidades dos membros da igreja. É por isso que a Bíblia fala que, assim como membros do corpo são muitos, a importância do dedão da mão é igual a importância do dedão do pé, só que as funções são diferentes. Você não tem um corpo completo se você não tem um dos dedões. Isso vai faltar.
Vai faltar sustentação no seu equilíbrio? Vai fazer sustentação para você pegar coisas? E eu já vi muitas pessoas que se achando talvez pequenas demais ou não úteis para o reino, simplesmente por não pregarem bem, por não fazerem algo que eles viram alguém fazendo em cima do altar e não terem talvez até habilidades de comunicação para falar para mais pessoas. Mas isso não impede você de ser um membro funcional da igreja. Porque o papel de falar, ele é o papel da boca, ele é ajudado pelas cordas vocais e tem ali o complemento da mandíbula e etc. São diferentes partes do corpo que estão conectadas para fazer isso. Só que enquanto você fala, a sua perna, ela não está fazendo nada. Ela pode estar parada, concorda comigo? Então, isso quer dizer que Deus ele vai usar suas habilidades exatamente no momento que elas devem ser usadas. Basta você entender o momento e você entender que do jeito que você é e do jeito também que Deus vai te tratar a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, como você vai ser usado dentro desse organismo e as coisas que você gosta mais de fazer, que você sente no seu coração uma paz dada pelo Espírito Santo para você ir em direção a isso, coisas que você quer aprender e também coisas que são esperadas de um membro para estar ali nessa posição que você está. Bom, o segundo, compromisso com a comunidade. O autor, o Tom Rainer, ele fala nesse livro que a igreja ela não é um clube social. Você não está indo para encontrar os seus amigos. Você não está indo simplesmente para passar um tempo legal. Tudo isso acontece, mas esse não é o principal objetivo, porque a igreja é muito mais do que isso. E viver em comunidade significa se importar com os outros verdadeiramente. Significa você estar junto para um determinado objetivo também. É por isso que a Bíblia fala: é melhor andar em dois do que um, porque quando um cair, o outro estará lá para ajudar. Olha só o que fala Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, para que nós vivamos juntos em comunidade, dando forças uns para os outros. Você sabia que quanto mais amigos, quanto mais uma rede ali de conexão que você estabelece na igreja, é mais provável que você consiga ficar e você esteja mais motivado a ir, e é uma coisa que você precisa. Tem uma pesquisa que é do Centro de Engajamento Bíblico e ela fala da importância de você estar em comunhão com Deus e ler a Bíblia várias vezes por semana. Quando você está em um corpo, e aqui você já viu várias vezes ah, declarações proféticas diárias, lições diárias, reflexões, orações, etc., você está exercitando o seu relacionamento com Deus. E fizeram uma pesquisa sobre a quantidade de vezes que a pessoa lê a Bíblia e o impacto que isso tem na vida pessoal dela. Quem lia a Bíblia de uma a duas vezes por semana praticamente não apresentou nenhuma mudança de comportamento e foi tudo como era. Quem lia a Bíblia três vezes na semana teve uma mudança pouca, mas mudou o comportamento. E quem lia a Bíblia 4 dias por semana ou mais, olha só os resultados que deram. Sentimento de solidão, menos 30%. Problemas com ira, menos 32%. Confrontos em relacionamentos, 40% menos inclinados, né, de ter problemas com relacionamento. 57% menos pessoas tiveram problemas com alcoolismo. 68% menos propensos a ter sexo fora do casamento. 60% menos de pessoas que estavam se sentindo estagnadas espiritualmente. E 61% menos sofrendo com pornografia. E olha só, não é só isso. Agora, olha só o que eles
começaram a fazer, o que eles estavam ali muito mais propensos a fazer. 228% mais propensos a dividir a sua fé com outros. 407% mais propensos a memorizar a escritura. E se você não sabe, quando você memoriza e declara, isso é uma declaração profética. Isso é um decreto. A palavra tem poder. 59% mais propensos a discipular outros. Como a Bíblia fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Bom, isso já deveria ser motivo suficiente e aula suficiente, mas ainda tem vários outros pontos. Vamos lá. Terceiro, santidade e pureza. Olha aqui que 1 Pedro 1 fala: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos também santos, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, o membro da igreja chamado a santidade e pureza. Quarto, participação da comunhão em Cristo. Olha só o que fala 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. É nossa responsabilidade como membros de um corpo, membros da igreja, anunciar e celebrar a morte do Senhor até que ele venha, porque ele venceu a morte através do sacrifício dele. Nós somos salvos através das suas pisaduras. Nós fomos sarados e nós podemos ter o privilégio de viver o reino hoje e agora. 5. Discipulado e crescimento espiritual. Olha só o que fala lá em Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que isso quer dizer? Nós somos partes diferentes do corpo de Cristo e para uns ele vai ter um ministério, para outros ele vai ter outro, para outros ele vai ter outro, e Cristo mesmo se aperfeiçoa. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça desse corpo todo. E basta que nós estejamos em nosso lugar como membros, assim ele pode nos aperfeiçoar também. Amém? Sexto, submissão à liderança espiritual. Olha só o que Hebreus 13, 17 vai falar. Obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por nossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ter em seus pastores alguém que você vai terceirizar decisões? Não. Quer dizer que eles são agora responsáveis por tomar decisões por você? Também não. Nunca foi isso e nunca vai ser isso. Mas existe algo muito importante e profundo que essa passagem nos revela. Essas são pessoas que têm a responsabilidade de prestar contas pelas almas das ovelhas. O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Esse é o bom pastor que Jesus fala. Então, a responsabilidade do pastorado é sim manter as ovelhas unidas e fazer com que elas estejam ali indo para a direção do reino.
E essa é a responsabilidade do pastor. Não é você terceirizar a decisão e ficar sem autonomia, e sim saber os exatos princípios que vão te levar ao reino. Se você empregar os princípios de Cristo na sua vida, você vai ser um melhor amigo, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe. Você vai ser um melhor profissional. Então, o papel do pastor é te mostrar, é, de acordo com quem tem uma vida totalmente voltada a Jesus e a aprender mais sobre ele e ter algo valioso para dividir com você, fazer isso a ponto de que você possa imprimir dentro do seu coração, muitas vezes te dar novas ideias, muitas vezes te dar outras perspectivas a respeito das situações, se você precisa de um aconselhamento, mas principalmente dividir a cultura do reino que ele tem e decidiu empregar sobre a vida e a casa dele com você. É isso. Tão simples quanto isso. Número 7, serviço aos outros. Olha só o que fala lá em Marcos 10:43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O serviço está ali no topo das responsabilidades de um membro da igreja. O nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores veio para a Terra e ele desejou, ele escolheu servir para nos mostrar como é a aplicação disso. Por que que Deus ele veio para a Terra como filho? Porque Deus ele não precisa nos ensinar a ser pai. Ele precisa nos ensinar a como sermos filhos melhores, como sermos filhos para o nosso Pai Celestial. E foi esse exemplo que Jesus nos deu, é por isso que ele foi o primeiro a servir. É por isso que quando ele foi questionado, mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Número 8, evangelismo e missão. Olha lá o que fala em Mateus 28, do 18 ao 20. E aproximando-se Jesus, lhes falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu costumo dizer que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, é um impacto tão maravilhoso, é uma paz que excede qualquer entendimento, que é simplesmente impossível da gente guardar para nós. Porque a salvação é, honestamente, a melhor notícia que nós poderíamos receber. É por isso que a gente, crendo nisso, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, nós queremos que todas as pessoas que nós amamos sejam salvas. E é isso que a Bíblia nos orienta a fazer: evangelizar. Se você não sabe como evangelizar, simplesmente contar testemunhos. Conta uma história de um amigo seu da igreja. Mas conte testemunhos. Testemunhos são uma ótima forma de evangelizar. E eu tenho certeza que se você vasculhar aí na sua vida e você colocar essa crença que você tem agora em Deus ao longo da sua caminhada, mesmo na sua caminhada não cristã, você vai notar diversos momentos-chave que Deus ele se mostrou para você e ele foi o socorro bem presente no meio da sua situação. Faça um exercício de reflexão e todas as suas histórias virarão testemunhos e uma prova de que Deus te amou, mesmo sem antes você conhecê-lo. Número 9, comunhão e amor fraternal. Nós nos amamos como irmãos. Nós estamos unidos como um só corpo. E como a Bíblia fala, existem amigos mais chegados que irmãos. É por isso que nós nos amamos assim. Olha só o que João 13, 34 e 35 diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se a gente for para Atos, no capítulo 2, no versículo 42, ele diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão,
e nas orações. É assim que a igreja nasceu, seguindo esse princípio de comunhão. E é assim que nós encorajamos todos os membros da nossa igreja a ter comunhão, a ir mesmo nas casas uns dos outros, a se encontrar, talvez para almoçar depois da igreja, a ter comunhão dentro, mas também ter a comunhão fora. Porque o Senhor conecta aqueles que estão relacionados, aqueles que têm os propósitos parecidos. Esses o Senhor junta. Número 10, responsabilidade mútua. E esse é o último ponto. Olha só o que fala lá em Gálatas 6, 1 a 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam em espírito de brandura e guarde para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A gente não está na igreja porque a gente é perfeito. Qual era a diferença entre os talheres do templo para talheres que pessoas usavam nos seus alimentos? Os do templo eram santos, porque eles eram separados para servir. Não quer dizer que a gente não vai errar. Não quer dizer que a partir de quando a gente foi perdoado, a gente é perfeito. Muito menos que a gente sabe exatamente como conduzir a nossa vida. Quer dizer que a gente tem um guia. Esse guia, entre nós, entre mim e você, é o mesmo. Se chama Jesus Cristo. Ele nos ensinou muito. Alguns vão estar numa caminhada um pouco mais avançada em tempo e vão poder dividir mais histórias. Outros vão estar começando as suas próprias histórias. Essa é a única diferença. No mais, a gente está no mesmo barco, dividindo as nossas experiências, ajudando os outros que caem e sendo ajudados quando caímos, tentando ser santos como Jesus é santo, tentando servir ao Senhor em todos os dias da nossa vida, em tudo que nós fazemos, rendendo glórias a Ele, pelo sacrifício que Ele já fez por nós e pelo privilégio de sermos salvos através do seu sacrifício. Também aprendendo um pouco mais sobre o reino de Deus. Como nós podemos viver aqui, hoje e agora, um reino que seria futuro. Um reino que estava para acontecer lá no Apocalipse e de repente já acontece hoje porque Jesus veio e se deu por nós e rasgou o véu do templo. Como que nós podemos entender esse reino se nós não podemos tocá-lo? Como nós podemos viver esse reino se ninguém me falou que eu seria herdeiro de nada e de repente eu sou? É por isso que nós somos membros de um só corpo e se ajudam. Cada dedo ajuda o outro para segurar uma garrafa e para alimentar ou tirar a sede do corpo todo. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula aqui do Eu Sou um Membro da Igreja. Eu te espero para os próximos vídeos de 7 que nós teremos aqui no Lion Academy. Não esquece de curtir esse vídeo e deixar seu comentário. Então, te espero semana que vem aqui nesse mesmo canal da The Lion Prophetic Church. Um abraço, até logo. Tchau.